Olá pessoal, vamos à nossa videoaula, continuando as nossas discussões sobre o sistema de inequações. Hoje nós vamos resolver algumas questões. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar sua curtida. Então vamos lá à nossa primeira questão. Resolva os sistemas de inequações abaixo em R. Lembrando que esse R é o conjunto dos números reais. Então, aqui nós temos a primeira inequação, onde nós já vimos na nossa primeira aula que isso aqui se trata de uma inequação. É uma forma estranha de se ver, então a gente deve colocar na nossa forma tradicional, onde aqui nós temos 1 menor ou igual que x mais 1, e x mais 1, por sua vez, é menor do que 5. Então, essa parte de 1 é menor ou igual que x mais 1 vai ser a nossa primeira inequação. E essa segunda parte, x mais 1 menor que 5, vai ser a segunda inequação. Então, escrevendo a nossa forma comum de ver um sistema, que é por meio dessas chaves, nós temos 1 menor ou igual que x mais 1, que é a primeira inequação, e x mais 1 menor que 5. Pronto, agora é só organizar o nosso sistema de inequação. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse 1, que está no segundo membro, e passei ele para o primeiro membro, trocando o sinal dele, ou seja, está positivo, ele veio negativo. O mesmo eu vou fazer com esse outro 1. Ele está positivo no primeiro membro e eu vou levar para o segundo membro. Então, eu vou ficar agora com o sistema 1 menos 1 menor ou igual a x. E aqui na segunda equação, x é menor que 5 menos 1. Então, percebo que aqui eu peguei o 1 do segundo membro e coloquei no primeiro membro. Já na segunda equação, eu fiz o inverso. Eu peguei o 1 do primeiro membro e levei para o segundo membro. Por que eu fiz isso? Então, eu fiz isso porque eu percebi que levando esse 1 para o primeiro membro, eu ficaria com apenas o x no segundo membro, que foi o que aconteceu aqui. Eu fiquei com apenas com o x, já que o objetivo de resolver uma inequação ou uma equação é isolar o x e descobrir o valor de x. Então, levando 1 para o primeiro membro, eu já descubro quem é o x. Igualmente, na segunda inequação, levando 1 para o segundo membro, eu vou ficar com apenas o x no primeiro membro. Eu poderia colocar o 5 no primeiro membro? Poderia. Não tem problema algum. Porém, seria um processo um pouco mais demorado. E percebendo esse jogo, jogando 1 para o primeiro membro, depois esse 1 para o segundo membro, a gente resolve mais rapidamente. Então, aqui eu já tenho 1 menos 1 dá 0. Então, 0 é menor ou igual a x. E aqui 5 menos 1 é 4. Então, aqui já está resolvido o nosso sistema. Então, eu tenho 0 menor ou igual a x. Então, eu estou dizendo que o x é maior ou igual a 0. Então, eu posso escrever dessa forma: x é maior ou igual a 0. Essas duas formas aqui são equivalentes. Se aqui 0 é menor que x, aí que eu estou dizendo que x é maior que 0. Então, é a mesma coisa que eu estou querendo dizer. E aqui x é menor que 4, então aqui a gente já não pode fazer mais nada. Eu fiz isso daqui na primeira equação porque é mais fácil a gente perceber quando o x está no primeiro membro. Então, x é maior ou igual a 0. Então, agora nós vamos representar no eixo real, no eixo numérico. Então, eu tenho aqui o 0, que foi esse 0 aqui. A bolinha fechada, já que nós temos o sinal de igualdade embaixo. Como é x maior que 0, sempre quando eu tenho um sinal de maior que, vai ser na direita do número que a gente encontrou aqui. Então, sempre vai ser na direita quando nós temos o sinal de maior que. E a reta real para a segunda equação, colocamos o 4 após o 0, já que o 4 é maior que 0. E aqui a bolinha aberta, já que aqui não tem a igualdade embaixo. Então, vai ser somente a bolinha aberta. Como é menor que 4, se maior é na direita, menor
vai ser aqui na esquerda do 4. Então, aqui eu vou dizer que aqui é a nossa primeira inequação, a representação no eixo numérico, e aqui a representação da segunda inequação. E agora eu vou fazer o terceiro eixo, que é que vai nos dar a solução. Bom, aqui eu já coloquei a bolinha fechada e repeti o zero, e aqui a bolinha aberta e repeti o 4. E aqui, como a resposta vai ser a interseção entre 1 e o 2, eu já fiz aqui a interseção é esse U de cabeça para baixo, então vai ser a interseção entre 1 e 2. Lembrando que a interseção é o que está ocorrendo nos dois casos ao mesmo tempo. Então, aqui entre o 0 e o 4 é exatamente onde está ocorrendo os dois ao mesmo tempo, onde eu tenho aqui esse tracejado aqui, e eu tenho ele aqui também novamente, ou seja, está ocorrendo na mesma parte da reta real. Então, a interseção vai ser essa parte entre o 0 e o 4. Depois do 4, não há a interseção, porque aqui eu tenho o tracejado, só que aqui eu já não tenho mais a parte tracejada. Então, aqui não ocorre interseção e nem aqui à esquerda do 0. Então, o intervalo que vai nos dar a resposta vai ser o intervalo de 0 até 4. Então, a solução vai ficar x pertencente aos números reais, dá o quê? 0 é menor ou igual a x, menor ou igual porque a bolinha é fechada, e o x, por sua vez, é menor do que 4. Então, x vai ser pertencente a esse intervalo. Ou então, nós poderemos escrever a solução da seguinte forma: x pertence ao intervalo fechado no 0 e aberto no 4. A gente já viu que bolinha fechada é um intervalo fechado e a gente representa com as chaves, com colchete virado para o número, quando o intervalo é fechado. E quando o intervalo é aberto, nós representamos por um parênteses. Então, estou dizendo aqui que x pertence ao intervalo fechado no 0 e aberto no 4, ou seja, é esse mesmo intervalo aqui. Coloquei esse detalhe a mais, caso vocês vejam algum livro e não saibam o que significa isso. Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Nós temos agora o sistema 2x menor que x mais 4, e x mais 4, por sua vez, é menor do que 3x. Então, aqui vai ser a primeira inequação, 2x menor que x mais 4, e aqui essa outra parte vai ser a segunda inequação, x mais 4 menor que 3x. Então, vai ficar o seguinte sistema: 2x menor que x mais 4 e x mais 4 menor do que 3x. Então, eu vou pegar esse x e esse 4 e vou levar os dois para o primeiro membro. Como esse x está positivo, ele vem negativo. E esse 4 está positivo, vem negativo também. E no segundo membro sobra o zero. E esse 3x eu vou levar ele também para o primeiro membro. Ele está positivo, vem negativo.
Então, fazendo as devidas operações, 2x menos x vai dar x. E aqui na segunda equação, x positivo com 3x negativo, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Conservamos o sinal de menos do 3x e 3 menos 1, que fica aqui escondidinho. 3 menos 1 vai dar 2. Então, x menos 3x é menos 2x. E aqui a gente repetiu o 4. Agora, basta resolver as inequações separadamente. Então, nós vamos ficar com a primeira inequação, x menos 4 menor que zero. Esse 4 está negativo, vai para o segundo membro positivo. Então, x é menor que 4. Então, agora nós vamos representar essa solução no eixo real. Então, eu vou colocar aqui a bolinha aberta, já que aqui nós temos somente o menor que, não tem a igualdadezinha embaixo. E aqui o 4. Como é x menor que 4, a gente já sabe que menor que é na esquerda. Então, a gente vai destacar a parte da reta à esquerda do 4. Pronto. Agora, a gente vai resolver a segunda inequação, que é menos 2x mais 4 menor que zero. Então, esse 4 está positivo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro negativo. Trocamos a operação. E aqui, como aqui nós temos um sinal negativo acompanhando a variável x, nós devemos multiplicar por menos 1. E a gente já viu na primeira aula de sistema de inequações que quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, todos os sinais vão alterar, vão ser trocados. Então, o que está menos vai ficar mais, o que é mais vai ficar menos, o que é menor que vai ficar maior que, e o que é maior que fica menor que. Então, a gente vai ficar, esse menos ficou mais aqui, que não precisa a gente colocar, e esse menor que ficou aqui maior que. E esse menos fica aqui positivo, ou seja, trocamos todos os sinais quando multiplicamos por menos 1. Como 1 é o elemento neutro na multiplicação, não altera nenhum número, somente os sinais. Então, esse 2 que está multiplicando passa para o segundo membro, dividindo. E a gente já sabe que 4 dividido por 2 é 2. Então, x vai ser maior que 2. Então, representando no eixo real, nós vamos ter o 2, que foi o valor que a gente descobriu, a bolinha aberta, já que é somente maior que. Como é x maior que 2, a gente vai destacar a parte à direita do 2. Então, vou colocar aqui a terceira reta, que aqui a gente vai fazer a interseção entre a primeira com a segunda. Então, aqui a gente vai fazer a interseção entre 1 e 2. Aqui eu vou repetir a bolinha aberta. E aqui embaixo vou repetir o 2. Em seguida, vamos repetir a bolinha aberta e 4. Bom, e como a gente já sabe fazer a interseção que ocorre ao mesmo tempo nos dois eixos reais, e está ocorrendo aqui a interseção exatamente entre o 2 e o 4. Então, a parte da reta real, o intervalo real que vai nos dar a solução vai ser esse intervalo destacado na reta da interseção entre 1 e 2. Então, como seria a solução? A solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o 2 é menor que x e o x, por sua vez, é menor que 4, ou seja, x pertence a esse intervalo aberto. Já que é aberto aqui na esquerda e aberto na direita, a gente diz somente um intervalo aberto. Ou então, podemos escrever, como na forma anterior, que x vai pertencer ao intervalo aberto 2 e 4. Lembrando que o intervalo aberto a gente representa com parênteses. Como é aberto no 2, a bolinha aqui é abertinha, então nós vamos colocar um parênteses aqui no 2 e um parênteses no 4, porque também tem uma bolinha aberta. Então, x pertence
a esse intervalo real.